ele vai até Paulo com toda humildade, leva todo o relatório da igreja. Paulo manda essa carta. Agora você já imaginou ele diante da igreja? E ele não chegou diante da igreja, irmãos, meu Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Cheguei a uma conclusão. E vai falar, lê a carta como se fosse ele o autor da carta. Ele não vai fazer isso. Ele tem humildade de chegar diante da igreja e falar: meus irmãos, conversei com o apóstolo Paulo, levei a ele algumas situações que estavam acontecendo na igreja e ameaça o andamento da igreja. Paulo, então, ele nos exortou, nos ensinou, nos orientou, e está aqui a carta que eu quero ler diante da igreja. Você já imaginou um negócio desse? São características de quem foi salvo de verdade. Quem sabe para onde está indo não se embaraça com essas coisas pequenas. Quem entendeu aquilo que o Senhor realizou lá na cruz do Calvário, o tamanho da obra salvífica, do plano redentório, não fica preso a mimimi, não, meu irmão, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Glória! Aí presta atenção. Os Colossenses, Paulo vai fazer toda essa oração e Paulo vai ensinar, orientar os irmãos acerca de alguns problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Não é que os Colossenses, eles não haviam sido ensinados, pelo contrário, eles haviam sido ensinados, bem instruídos, só que agora eles estavam sendo atacados por falsos ensinamentos, por filosofias enganosas, que estavam colocando, irmãos, a igreja em perigo. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas falam assim: ó, eu estou vendo algo que está ameaçando a igreja, eu estou vendo algo que está ferindo a santidade da igreja. Ah, mas eu não vou falar nada, ainda bate o ombro, porque não é da minha conta. Depois vão dizer que eu estou julgando, é da sua conta sim, porque você é corpo. Ou você vai olhar alguém ferindo a santidade da igreja e vai ficar quieto? Porque pecado não é só aquilo que a gente faz de errado, não. Pecado é aquilo que de certo a gente não faz. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, alguém vai dizer para ele o seguinte: Paulo, está tendo um problema sério na igreja. Tem um camarada lá que está tendo um relacionamento sexual com a esposa do seu pai. Sabe qual vai ser a resposta de Paulo para eles? Será que não tem ninguém dentro da igreja capaz de julgar essa causa? Ele vai dizer: vocês que são igreja, vai esperar os de fora julgar vocês? Agora presta atenção, ele está falando do julgamento não temerário. O julgamento que Jesus condena é aquele julgamento que eu faço com os meus critérios para condenação. Mas este julgamento não é para condenação. Esse julgamento não é eu julgar com os meus critérios, não é isso. Mas é julgar o irmão na questão de dizer para o irmão: irmão, está errado. Se o senhor continuar assim, está ferindo a santidade de Deus. Irmã, se a gente continuar com a fofoca, com a divisão, Deus não vai operar no nosso meio. Irmã, se a gente continuar falando do pastor, falando da nossa liderança, Deus não vai se fazer presente. Irmã, é essa questão, meu irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós somos um corpo. Será que a gente vai ver um membro de um corpo enfermo, vai estar com a medicação nas mãos e vai se negar a dar a medicação? Será que a gente prefere deixar morrer? Agora, sabe o que é interessante? A gente não usa a nossa boca para julgar conforme as escrituras, mas a gente usa a nossa boca para fazer fofoca. Você viu, irmão? Filho da irmã caindo pecado de novo. Já foi 4 vezes na igreja, aceitou Jesus e está de novo do mesmo jeito. A gente fala: você viu, irmão? Eu acho que o pastor não estava muito bem com a esposa dele aquele dia, não. A gente fala. A gente se envolve com essas migalhas, com essas coisas tão pequenas nessa terra. E o Senhor está dizendo: será que vocês não conseguem entender que vocês estão num nível mais elevado? E esse nível elevado que eu estou falando não é de importância, não. É um nível mais elevado na questão espiritual. Porque
dizendo. Além disso, estava havendo gnosticismo dentro da igreja. Esse gnosticismo era o início, sabe? Desse falso ensinamento que estava começando ali em Colossos. E qual era o fator predominante do gnosticismo? A mortificação da carne. O que eles estavam dizendo? Presta atenção no que eles pregavam. A carne por si só é pecaminosa, é podre. Deus não tem compromisso com a carne, Ele só tem com o Espírito. Então o que vocês podem fazer? Pode ir para o culto, cultuar o Senhor, cuidar do seu espiritual. Depois você pode sair e entregar sua carne para o pecado, que não tem problema. É por isso que o apóstolo Paulo vai corrigir a imoralidade na igreja de Corinto. Porque tinha crente que ia para a igreja, depois saía, ia para os templos pagãos para participar de cultos pagãos, aonde as diaconisas, irmão, eram mulheres que ofereciam sexo, e eles entregavam o seu sêmen como oferta no altar dessas igrejas pagãs. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e aí o que eles falavam? Tinha uma radicalidade. Então o corpo já não é o mesmo. Sabe o corpo? É por isso que Paulo vai dizer, não sabeis vós, porque ele estava tratando do mesmo problema lá em Corinto, não sabeis vós que os vossos corpos é templo do Espírito Santo? E presta atenção aqui, porque a Bíblia é muito clara em dizer que quando o Senhor nos ressuscitar, não vai ser nossa alma e espírito não, irmãos, vai ser o corpo também. Ele não vai refazer outro corpo. Ah, eu vou fazer tudo novo, aquele lá vou jogar no lixo e vou fazer. Não. Ele vai dizer que vai ser o mesmo corpo, só que ele vai glorificar. Vai ser um corpo glorificado, meu irmão. Mas é corpo, alma e espírito. O corpo tem tanta importância quanto o espírito. Porque quando nós morremos, se eu morrer hoje, automaticamente a minha alma e o espírito está com Deus. Mas eu ainda não estou vivendo a plenitude. Por quê? Porque Cristo ainda não veio, não ressuscitou os mortos. Mas quando Ele vier, os mortos ressuscitarão e subirão com corpos glorificados e encontrarão com sua alma e espírito, e agora corpo, alma e espírito irão adorar o Senhor na sua plenitude. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Além do mais, tinha uma questão muito interessante. Havia uma doutrina ali da igreja que era assim: se você quer ser perdoado os seus pecados, você tem que imolar a sua própria carne. Você tem que ferir a sua própria carne. Aí o que eles faziam? Jejuns intermináveis. Se abstiam de ter relacionamento sexual, esposo e esposa. É por isso que o apóstolo Paulo também vai escrever lá na carta que ele escreve a Coríntios, porque ele está tratando do mesmo assunto. E ele vai falar: se vocês dois, um casal, se um de vocês quiserem fazer algum propósito de oração, converse, entre um acordo, faça o propósito de oração por algum tempo, pouco tempo, e depois junte-se de novo. Era em relação a isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então essas coisas estavam acontecendo dentro da igreja. Aí você vai falar assim: não, irmão, mas isso é no tempo de Paulo. Hoje não acontece, não. Acontece. Porque o que tem de gente deixando se levar por falsas doutrinas, o que tem de gente acreditando que participar de fogueira santa vai trazer para ele benefício para a salvação. O que tem de gente acreditando que levar a rosa ungida para casa vai unir o casal de novo. O que tem de gente, irmãos, aguardando para receber um pouco de óleo na testa, porque o óleo, aquele óleo específico, veio lá de Israel. A água que estão oferecendo veio lá do Jordão. O que tem de gente fazendo isso? Olha para nós, irmãos. Parece que às vezes
está aí no meu tempo. Capítulo 1 e 2, é isso basicamente que Paulo vai fazer. Ele vai exortar os irmãos para que eles tenham cuidado com as heresias. Aleluia! Cuidado com essas pessoas que parecem piedosas. Ai, irmã, eu vou na igreja ali, irmã, não vou no nosso culto hoje, porque está tendo uma campanha ali das 7 chaves da vitória. Irmão, eu vou dar uma corridinha ali, porque ali tem um irmão que Deus usa tanto, que fala tão no número do RG. Eu quero saber qual é o propósito de dizer o número do RG. Está na Bíblia? Não, se não está, mas está assim, ó. Irmã, que tem um apóstolo nosso, Deus está usando, o homem revela tudo. Por que eu tenho que correr atrás disso se eu já tenho a revelação que é a palavra do Senhor? Glória a Deus. E aí, capítulo 1 e 2, Paulo vai tratando desses assuntos. Paulo vai exortando os irmãos a ter cuidado com essas heresias, que parecem piedosas. Outra coisa, irmão, esse negócio de eu recebi uma revelação especial de Deus, que me colocou num patamar mais elevado. Nunca se viu ter tanto apóstolo como no dia de hoje. Está gravando esse trem, né, irmão? Meu Deus. Nunca se viu. Apóstolo não sei das quantas, apóstolo não sei das quantas. Ai, mas como foi isso? Eu recebi uma revelação. Está escrito na Bíblia. E aí a gente se deixa levar por isso. E a igreja vai se enveredando nessas coisas. E sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? A partir do capítulo 3, sabe o que ele está falando aqui? É por isso que a gente vai ver, eu vou voltar um pouquinho, o capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 23, ele vai falar da excelência da pessoa e da obra de Cristo, porque ele está dizendo, irmãos, resumindo tudo isso que eu falei, Cristo é suficiente para a salvação. Compreendemos, e agora como é que pratica isso? E ele vai ensinar para os irmãos. É por isso que ele vai começar dizendo o seguinte, irmãos. Olha que coisa linda. Portanto, o que isso significa, irmãos? Agora, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Agora que vocês já ouviram tudo isso acerca de Jesus, agora que vocês já sabem, já conhecem essa palavra de Jesus, que vocês já têm o conhecimento de quem Cristo é, vivam de acordo com Ele. Agora, irmãos, que vocês conseguiram entender, ouvindo essa doutrina que é verdadeira, agora pratiquem. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Olha que coisa tremenda que Paulo vai falar aqui. Não é só ouvir, não é só ensinar, não é só saber. Porque se a gente só sabe e não pratica, não tem valor algum. E o que a gente tem visto de pessoas aí aprendendo tanto de teologia, se enchendo de teologia, aprendendo a palavra de Deus, sabe para quê? Para envaidecer o seu conhecimento. Só para isso. Tem muita letra, mas não tem vida com Deus. Fala muitas palavras no hebraico, mas não consegue se comunicar com Cristo. Se apresenta com um terno muito chique, sapato de couro, de cobra, mas na verdade está com um sepulcro encalhado. Se apresenta de forma exterior, todo alinhado.
com a gente. Que se fala para mim, irmã, Deus está te dando uma grande vitória. Eu já sei, a Bíblia me diz que eu sou mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui? Agora que vocês entenderam isso, não fica juntando conhecimento ou deslumbrado com pessoas que sabem muito de Bíblia. Mas o objetivo não é trabalhar para o reino, não é honrar o Senhor. Sabe, irmão, qual é o objetivo da palavra de Deus? Não é mostrar conhecimento, mas é santificar a nossa vida, para que a gente viva para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aleluia. Ele ensinou a teoria. Capítulo 3 ele vai vir com a prática. Portanto, essa conjunção, né, de conclusão, né, irmão? Se está usando aqui também na língua portuguesa uma conjunção de fato. Ele está dizendo, agora que vocês já foram ressuscitados com Cristo, busque as coisas do alto. Agora que você já ouviu tudo o que Cristo é e o que Ele fez, agora que você já sabe que Ele é suficiente para a sua vida, agora que você já entendeu o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, que todos nós estávamos condenados ao inferno, que todos nós teríamos que pagar a penalidade do pecado, e a penalidade do pecado era a morte eterna. Agora que vocês entenderam que Jesus Cristo naquela cruz, Ele pega a justiça dele e coloca sobre nós, e pega a nossa maldição e coloca sobre Ele. Não é só perdoar os nossos pecados não, irmão, que já era bom, já estava bom para nós, mas Ele perdoou e teve que pagar o preço da exigência da justiça de Deus, e Ele teve que morrer porque o salário do pecado é a morte. Agora que vocês já entenderam isso, o que Isaías vai dizer lá no capítulo 53 de Isaías, que quem via o seu semblante não conseguia enxergar nele formosura alguma. Não é porque ele estava, tem gente que pensa isso, né? Que está sangrando, que ele estava com a cruz na cabeça, tudo isso, essa imagem é muito feia, mas o que o profeta Isaías está dizendo é que a feiura do meu pecado e do teu pecado estava sobre ele, de tal maneira que quem olhava para ele não conseguia ver beleza alguma. Ele pagou um preço alto demais. Só que quando Ele nos justifica, Ele não paga somente a nossa dívida, irmão, mas Ele acredita na nossa conta a capacitação de vivermos em santidade. Consegue entender o tamanho desse Deus? Eu me faço maldito, pago a dívida pelo pecado e ainda acredito na conta deles a capacitação que é o Espírito Santo para fazer com que eles vivam em santidade. Sabe o que Paulo está dizendo e nos ensinando? Não tem desculpa não. Quem não vive conforme a palavra ainda não é convertido, está enganando a si mesmo. Ah, mas eu vou para a igreja, eu prego, eu faço a obra, e daí Jesus disse que naquele grande dia as pessoas vão dizer isso para ele, até milagre, até cura eu realizei no teu nome. O que Deus vai responder? Apartai-vos de mim. Porque o que evidencia Cristo na vida da pessoa não é o trabalho que ela faz, é quem ela é. Nós não somos um trabalho para Deus, nós somos mais que isso. Aleluia. E às vezes a gente realiza tanta coisa dentro da igreja que até se sobrecarrega, e a gente faz aquilo que às vezes Deus não está nem pedindo para fazer, porque nós não somos um produto para Ele. Nós não somos uma máquina de fazer a obra, de produzir o trabalho. Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer o que Ele disse para Maria: Maria, você fez a boa parte, você fez a melhor parte, que foi se aquietar nos meus pés e ouvir o que eu tinha para falar.
Aleluia. E aí, irmãos, para terminar, ele vai continuar dizendo: já que vocês são convertidos, pensa nas coisas que são do alto. Ele não está dizendo, irmãos, que a gente precisa anular a nossa humanidade. Não é isso. Paulo sabe que a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa ter casa, precisa pagar imposto. E a gente trabalha para pagar a prestação da casa. Aí, paguei a última, sou dona. Aí tem que trabalhar, continuar trabalhando para pagar imposto, senão você não dá coisa nenhuma para alguém que toma. Paulo está dizendo que não é errado você estudar, não é errado, irmãos. Só que o objetivo, irmãos, da minha busca em Cristo não é por causa das coisas terrenas. O meu objetivo, o objetivo da minha busca precisa ser Cristo. Aleluia. Eu posso trabalhar em Cristo, ser mãe em Cristo, ser pai em Cristo, ser filho em Cristo, ser profissional em Cristo, realizar os meus estudos na faculdade em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando: eu posso estar ocupado com as coisas dessa terra. Como eu já falei, isso é plausível. A gente precisa sobreviver. Só que essas coisas não podem tomar um lugar de prioridade em mim. A minha prioridade precisa ser Cristo. Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso realizar inúmeras coisas, mas eu preciso entender que o foco é Cristo. Mais ou menos assim. Esse aqui é o microfone, acho que estou indo, né? É mais ou menos assim. Estou lavando minha roupa, porque eu preciso lavar. É algo terreno, não preciso lavar. Alguém tem que lavar a roupa. Estou lavando minha roupa ali. Meu pé está aqui, ó. Mas a minha mente está lá. É isso que ele está dizendo. Meu Deus. Porque tem crente que nesse período estava vivendo como muitos crentes estão vivendo no dia de hoje, como se Jesus não fosse voltar. Sabe por quê? Porque está muito confortável neste mundo. Afinal de contas, o meu sofá retrátil, reclinável, está muito confortável. A minha televisão de 50 polegadas está beleza. Eu vou no final de semana pro shopping, eu como minha pizza, aí no domingo eu vou lá para a igreja, dou meu dízimo, dou meu oferta, e parece que isso já limpou a nossa consciência. E a gente vai para casa acreditando que já fizemos o nosso papel como igreja. E o Senhor está dizendo: estão se enganando. Porque isso não é ser igreja. Aí, para terminar, irmãos, olha o que ele vai dizer. Pense nas coisas que são do alto, na sessão daqui. Sabe por quê? Porque vocês já morreram em Cristo. Quando Jesus morreu, nós morremos também. Morreu o velho homem. Morreu o meu caráter imundo, os meus hábitos imorais. Morreu, é isso que ele está dizendo. Sabe por que eu preciso pensar nas coisas do alto? Porque o velho homem que existia em mim já não existe mais. Morreu na morte de Cristo. Mas quer saber de uma coisa? O novo homem ressuscitou na ressurreição de Cristo. E sabe o que ele vai dizer, irmãos? Que a nossa vida está oculta nele. Ele está falando assim, ó, às vezes as pessoas nem percebem quem a gente é, né? Olha, a gente não vai à igreja, mas não tem aquele entendimento. Mas no dia que ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Hoje está oculto, as pessoas não conseguem chegar. Por que vai tanto para a igreja? Por que ora tanto? Por que visita tanto? Por que deixa de ir na festa da família para estar na igreja? Está oculto, mas quando o Senhor vier, eles irão entender quem de fato nós somos. Agora, para terminar, olha o que ele vai dizer, verso 3: porque morrestes, passado, já está consumado. Cristo morreu, nós morremos também, passado. Aí ele vai continuar e vai dizendo: porque minha vida está oculta nele, presente. Sabe o que ele está falando? A nossa vida está protegida, escondida, segura
assegurada nele. É Ele quem nos dá a garantia. É Ele não só o autor da obra redentória, mas é o mantenedor dessa obra. É Ele que é fiel para iniciar a boa obra e para ir com ela até o final. Presente, a nossa vida está mantida na fonte de vida que é Cristo. Aleluia. E aí ele vai terminar dizendo: e sereis manifestados com Ele. Futuro. Estaremos com Cristo. Seremos transformados com corpos glorificados com Cristo. Ele há de vir e ele vai se manifestar completamente para nós, seu povo. E nós o veremos como Ele é. Consegue imaginar isso aí, velho? Aleluia! Consegue imaginar aquele dia que você está tão entristecido? Aleluia! Parece que tem alguma coisa assim fora do lugar dentro do seu peito. Que você fala: Deus, não aparece ninguém para me dar um abraço. Sabe aquele dia que você vai para a igreja, senta do lado da irmã, mas ela está tão desapercebida com as coisas deste mundo. A roupa eu deixo em casa, amanhã eu tenho que dar comida do cachorro, tenho que fazer o arroz para deixar para o meu marido amanhã de manhã. A gente está assim, a gente vem mecanizado. E às vezes você sai do culto com aquela angústia do seu coração, não recebe nem um abraço. Cristo está dizendo: vai passar, porque haverá um dia que você vai olhar para Ele frente.